Quem acompanha os noticiários deve ter visto os protestos racistas nos Estados Unidos, as agressões na internet, a intolerância, reações absurdas que têm como foco central a cor da pele de alguém. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos a presidente do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM, Eliane Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Professora, é um absurdo nos dias de hoje existir esse tipo de coisa, né? Pois é um contexto histórico, né, que faz parte aí das relações sociais no mundo, devido ao nosso processo de colonização, né? Estados Unidos e Brasil têm isso em comum, e são problemas sociais que precisam ser superados. E assim, no Brasil o racismo é crime, né? Nos Estados Unidos não é crime? Como é que é isso? Então, é crime. O que acontece, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é que essa chamada supremacia branca encontrou ali um acolhimento, vamos dizer assim, no discurso do atual presidente, né? Então, já nas suas falas, na época de eleição, ele era contra as comunidades, né, periféricas, as minorias raciais. E esses grupos, eles sempre existiram, né, sempre não, mas historicamente existiam nos Estados Unidos, mas estavam ali, né, cada um nas suas cidades, fazendo seus manifestos mais discretamente. Mas com o discurso do presidente, né, que exalta isso, eles começaram a defender seus ideais, né? Agora, aqui no Brasil, a gente, infelizmente, ainda tem também, principalmente pela internet, tem muito disso, né, professora? Então, aqui no Brasil, a gente lida com a chamada democracia do mito... o mito da democracia racial, que foi essa construção histórica do Brasil de achar que negros e brancos viviam em comunhão, as suas relações não são tão violentas como a gente vê que está acontecendo nos Estados Unidos. Porém, a forma como os ataques se dão aqui é muito diferente, né? O racismo no Brasil ele se dá de forma tênue ou velada, como o pessoal gosta de chamar. E as redes sociais têm escancarado isso. A internet está escancarando a forma violenta do racismo no Brasil, né? Haja vista agora as duas misses negras que ganharam, né? A do ano passado e a deste ano. Ambas sofreram ataques, a atual está sofrendo ataques monstruosos nas redes sociais. E a gente, quando faz, assim, em termos de comparação, a gente percebe que são tão violentos quanto. A diferença é que lá a supremacia branca vai para a rua, né? Ela escancara, bota no público quem eles são. Aqui, os racistas se escondem atrás dos fakes de internet. Agora, essa palavra supremacia não tem nada a ver, né, professora? Porque, na verdade, se a gente for colocar em termos de pele, musculatura, a força é do negro e não do branco, né? Pois é. A gente fala supremacia branca porque é esse o discurso deles, né? Que se sentem superiores. Então, toda vez que nós falamos de racismo, as pessoas sempre tentam desconstruir o nosso discurso falando que somos todos humanos, né? Mas o próprio grupo não negro, não, o próprio branco, neste caso, vamos colocar muitas aspas aí, né? Sim. Eles mesmos levantam essa bandeira, né, de que há uma raça superior, por isso supremos, né? Os escolhidos, os melhores. E a nossa fala é sempre de que nós precisamos também reconhecer essa força da negritude, particularmente no Brasil, né? Mais de 300 anos de escravização dos povos aí. O Brasil se ergueu economicamente em cima da exploração do trabalho escravo. Com certeza. Então, a gente tem que reconhecer isso, né? E essa fala racista, essa fala violenta, não deveria mais encontrar acolhimento nossas relações sociais, né? Eu acho extremamente absurda. Agora, como é que surgiu essa coisa do domínio do negro, professora? Só para a gente entender um pouquinho lá atrás, né? Porque, assim, é um povo muito forte, né? Como é que os portugueses, ou quem foi para a África tentar escravizar, como é que começou essa história, assim, só para a gente ter uma ideia? Então, é que a gente tem que fazer uns recortes históricos, né? Quando a gente fala de escravização dos povos africanos, as pessoas sempre tendem a dizer, mas sempre houve, historicamente, escravização. Nós estamos falando de escravização a partir da sociedade moderna, marcada pelo capitalismo. Então, a exploração do trabalho, né? Então, a escravização marcada pelo trabalho. Então, a luta entre os clãs lá no continente africano sempre existiu, né? As disputas de território. O que aconteceu nesse contexto? Que
os europeus foram lá, como estão lá, né, até hoje, explorando ouro, petróleo, enfim. E comercializaram os perdedores das batalhas, né? Então, não é dizer que eles foram vendidos como se fossem submissos, não. Houve ali batalhas, né, entre eles ali, e os perdedores foram negociados, né, dessas batalhas. Então, são contextos históricos diferentes. Então, a escravização que nós falamos hoje é essa para a exploração do trabalho, que é uma marca do capitalismo da sociedade moderna. Agora, para mudar do jeito que está a situação, é só com muita educação, né? Com muitos pais que respeitam para ensinar os filhos, né? Então, o que nós temos no Brasil hoje também é uma sequência desse discurso, né, que encontrou ninho lá nos Estados Unidos. E aqui nós também temos aí algumas lideranças políticas com essa mesma fala, né, um discurso conservador, que levanta bandeiras, e a gente tentando dialogar e sendo pedagógico o tempo inteiro, né? Então, a diferença, talvez, entre os negros brasileiros e os negros estadunidenses é que nós ainda somos muito pedagógicos, né? A gente dialoga, a gente explica, a gente tenta contextualizar, ressaltar a nossa identidade, que é a identidade brasileira, e o negro faz parte dessa identidade, o indígena faz parte dessa identidade, né? E nos Estados Unidos tem um histórico de enfrentamento, né, por direitos civis, e lá sempre foi mais tenso esse enfrentamento. Aqui a gente lida com a educação, a gente tenta pela educação. E os pais têm essa responsabilidade muito grande, né? Porque ninguém nasce racista, né, professora? Mandela já dizia, né? Ninguém nasce, nós fomos ensinados. E no nosso contexto, isso é muito nítido, né? Nós passamos mais de 300 anos de escravização, e esse contexto histórico foi sendo perpetuado e repassado, né? Inclusive dentro da escola. Então, cabe agora invertermos esse fato histórico, né? Através da educação, através dos pais, através da convivência, né? Não podemos falar em segregar. Nós fomos afastados de determinados espaços, né? Nós não tínhamos direito à educação, não tínhamos direito a estar no espaço como esse, por exemplo, né? Então, a partir do momento que essa convivência se torna naturalizada, as falas também se tornam próximas, né? Então, as nossas crianças vão conviver com a diversidade. Essa convivência é necessária. Com todas as diversidades. Todas, né? as diversidades. Que cada um de nós, então, possa plantar uma sementinha, né? Seja com filhos, com amigos, com parentes, mas com todo mundo. Sim, né? eu sempre digo assim, não seja contra o racismo, seja antirracismo. Que é o melhor, porque, né? se você for anti-racismo, você vai usar armas para combatê-lo. Você ser contra é só a sua posição. Exatamente. O que você faz para acabar com ele? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, professora.